O pregador da verdade, raça de fofoqueiros e línguas de serpente, a voz que clama em defesa do evangelho. não podemos imitar o que não vemos na Bíblia. Pastor João Batista. Graça e paz, povo de Deus. Nesta noite quero pregar sobre o tema identidade cristã. Precisamos viver essa palavra, me escute com atenção. Deixem a palavra orientá-los e o Espírito Santo conduzi-los. Sou apenas um instrumento da verdade. Em 2 Coríntios 5,17 diz: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então aquele que se converte tem que ter uma nova identidade. Tem que haver mudança de vida, transformação dentro e fora. Jesus deixou bem claro para Nicodemos: tem de nascer de novo da água e do Espírito. João 3,5. Nascer da água é referente ao batismo nas águas, morrer para o mundo e ressurgir com uma nova identidade. Nascer do Espírito é referente ao trabalhar do Espírito Santo, pois a água limpa por fora, mas o Espírito Santo limpa por dentro. Ó geração de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro, deixem o Espírito Santo limpar vocês. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Mateus 23:25. Não adianta mudar de religião e não mudar de vida. Não adianta pregar o que não vivemos. Isso se chama incoerência cristã. Sabem por que está tão difícil ganhar nossos amigos e parentes para Cristo, mesmo mostrando versículos? Evangelismo incoerente, teoria versus prática. O mundo não acredita no que ouve, acredita no que vê. O maior evangelismo não é citando a Bíblia, é sendo a Bíblia. O que Paulo chamou de cartas vivas em 2 Coríntios 3:2. O vizinho escuta você chamando palavrão o dia todo, marido xingando a esposa, maltratando os filhos. Aí o crente compra fiado e não paga, pega emprestado e não devolve, dá a palavra e não cumpre, mente. Aí vai pregar pro vizinho, ele fica meio sem jeito e diz: hoje não. Aí depois comenta: se for para ser crente como fulano, eu não quero. Romanos 12:2 na NVT diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Não podemos ficar em cima do muro, ou somos cristãos ou não somos. Não podemos servir a dois senhores. De uma mesma fonte não pode jorrar duas águas. Certa vez Elias disse ao povo: até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Aí fica na bipolaridade, um dia quente, um dia frio, um dia agrada a Deus e outro dia agrada ao diabo. Para com isso. É tempo de se posicionar, de abrir mão, selecionar, de renunciar, de tomar a cruz e lutar como soldado de Cristo. Sabe por que na Antioquia os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos? Porque se pareciam com Cristo. E com quem nós somos parecidos hoje? Aquele que diz estar em Cristo deve andar como Ele andou. O amor esfriou, é cada um por si. O egoísmo, a vaidade, a avareza estão tomando conta. Desperta, igreja, Jesus vem. Não conseguimos mais identificar um cristão facilmente, está tudo muito parecido, temos que ser diferentes no falar, no agir, no vestir, porque somos luz e não trevas. E vou dizer mais: mulherada, cuidado com a sensualidade, está virando Sodoma e Gomorra. É cada decote, roupa curta e colada que dá para ver até a alma. Mulher, teu corpo não é vitrine para você estar expondo não, guarda para teu marido no secreto. Para de ficar tentando os homens por onde passa. Ah, mas roupa não define caráter, a roupa não, mas a atitude sim. Para de fingir que você não quer chamar atenção, principalmente você que é casada. Assim como se conhece a árvore pelo fruto, nossas atitudes e comportamentos passam informações sobre quem somos de verdade. Para ser bonita não precisa ser vulgar. A vulgaridade é associada à mercadoria barata. O que se encontra fácil não tem valor, valorize-se. Efésios 5:3, Colossenses 3:5 condenam a sensualidade. E Gálatas 5 na NVT diz que quem pratica a sensualidade não herdará o reino de Deus. As solteiras também, cuidado na exposição excessiva. Conquiste seu futuro marido pelo seu caráter e não pela sua aparência externa. Você abre a rede social e tem até foto de irmã de biquíni fio dental na praia, fotos com poses sensuais, misericórdia. Vai tirar uma foto, tem que ficar de lado empinando o bumbum e fazendo biquinho sensual. Não precisa disso. Cuidado com as academias, o açougue da carnalidade, começando pelas roupas que você veste para malhar. Aqui vale para homens e mulheres: roupas decentes e vigia teus olhos. Muitos adultérios começam em um simples olhar. O chamativo atrai o olhar, que gera admiração, vem o elogio, vem a repetição, cria-se o vínculo e dá luz ao pecado. Cuidado também, varões, da calça laica apertadinha. Tá virando modinha. Tudo que eu falei serve para os homens também. Entenda, a Bíblia fala sobre temperança. É uma questão de equilíbrio. Não precisa exagerar nem para mais nem para menos.
pode andar bem vestido, perfumado, elegante, mas com decência e pudor. A noiva de Cristo deve andar em santidade. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Oh glória, recebe adoração, Senhor. Está chegando a hora do casamento, já se ouve, aí vem o noivo. Busquem a santidade, igreja. Olha o que diz em 1 Timóteo 2,9: que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, se vistam de boas obras, como convém a mulheres que professam servir ao Senhor. A regra da vida cristã é: não pequem e não levem os outros a pecarem, e se pecarem, se arrependam e procurem não pecar mais. Até quando vocês vão viver de fofoca, falando mal um do outro? Vão se converter, bando de bode. Jesus vai pegar vocês pela orelha. Raça de fofoqueiros e línguas de serpente, deixem a vida dos irmãos em paz e cuidem da vida de vocês. Cuidado, você que vive nas calçadas falando da vida dos outros, vai tirar o argueiro do teu olho primeiro. Fala a Deus. Recado para os grupinhos da fofoca que ficam de casa em casa falando mal dos outros: vão se converter que ainda dá tempo. Irmãos, não faleis mal uns dos outros, nem julguem seus irmãos, porque você não é juiz. O juiz é Deus. Assim diz a palavra de Deus em Mateus 5,22: qualquer que xingar seu irmão estará sujeito à condenação do fogo do inferno. E eu vou dizer uma coisa: vai doer, mas vai sarar. Estamos vivendo a geração dos artistas gospel, está faltando adoradores. Estou vendo pregadores se tornarem animadores de plateia e cantores se tornando artistas de palco, cobrando fortunas para se apresentarem nas igrejas. A casa de Deus não é empresa, nem o reino de Deus é negócio. Deus vai tratar com os cambistas do reino, que querem encher o bolso de dinheiro e não o céu de almas. E por falar em dinheiro, alguns pastores que me escutam, está na hora de pregar a verdade sobre dízimos e ofertas, viu? Hebreus 7, versículo 5, deixa claro que o dízimo era da lei. E Hebreus 7, 18 diz que a ordenança anterior foi revogada. Ah, pastor, então eu não posso dar dízimo. Pode. Não só 10%, mas quanto você voluntariamente quiser dar. A questão aqui é a obrigatoriedade. Não é mais uma obrigação, porque não vivemos mais a lei, e sim a graça. Em 2 Coríntios 9:7, leia na NVT e você verá a verdade incontestável sobre contribuições hoje. Lá diz: cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, porque a igreja primitiva passou mais de 200 anos sem falar em dízimo, pregando a contribuição voluntária? Isso ninguém fala, sabe por quê? Porque a verdade que não é lucrativa, ela tende a ser mudada pelos avarentos e homens de pouca fé. Sabe o que eu já ouvi? Ah, pastor, mas se a gente disser que não é obrigatório, as pessoas não contribuem e a igreja fecha. Vão tomar chá de Bíblia para aumentar a fé, bando de incrédulos. Uns confiam em dízimos e outros em ofertas. Eu confio é no Senhor. Salmo 127: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É Deus que faz. Pega essa, Apocalipse 3:7, a porta que Deus abre ninguém fecha. É Deus que tem a chave. Pastores, confiem no Senhor. Gente, a obra precisa se manter, sim, é fato. Tem despesas e precisamos sim ajudar, mas não precisa de tortura psicológica. Os mercenários usam Malaquias 3, falando em roubar a Deus e em maldição, e ainda alguns falam sobre salvação ligada a dízimo. Mas Abraão e Jacó deram dízimo antes da lei. Sim, ambos deram voluntariamente, não por obrigação. Você decide como, quando e quanto. E aprenda uma coisa: contribuição não é barganha, eu dou para Deus me dar. Não, é gratidão, eu dou porque Ele já me deu. Então, na nova identidade, temos que fazer conforme a palavra nos ensina. Chega de evangelho da conveniência, pregar apenas o que é favorável. Mas o dono da casa está voltando para tratar com os servos. Marcos 13:34, é hora de colocar a casa em ordem. Estava vendo uma notícia que o número de desengrejados está crescendo. Pessoas que não querem mais congregar em igreja. Elas se decepcionaram com pessoas, mas a verdade é: quem entrou na igreja por causa de Jesus não sai por causa das pessoas. Ah, mas eu não deixei Deus, mas deixou o quartel. E não tem soldado sem quartel. E soldado sozinho não vence batalha. Somos um corpo, um conjunto de membros interdependentes. Um precisa do outro. Comunhão, amor igual a força. Problemas existem para serem resolvidos e não para fugir deles. É covarde quem pula do barco sem antes tentar evitar o naufrágio. Somos diferentes, aprenda a conviver, faça a sua parte, entregue seu culto a Deus e deixe Ele resolver o resto.
Irmão, se a igreja fosse perfeita, já teria sido arrebatada. A igreja é lugar de pecadores em reforma, aprenda isso. Agora, mais do que nunca, precisamos nos unir. Ovelha fora do rebanho vira alimento de lobo. Vamos amadurecer geração de meninos na fé, que fazem birra por tudo. Devemos ser pescadores de almas, não caçadores de defeitos. Então você não aceita os defeitos da igreja, mas quer que Jesus aceite os teus? Já imaginou se Jesus te deixasse quando você erra? Ó, geração de filhos pródigos que estão deixando a casa do pai por imaturidade, depois perceberão que fizeram a escolha errada, mas ainda dá tempo de voltar. Erro se perdoa, problema se resolve. Israel tinha tribos, Jesus andava com discípulos que tinham defeitos, viu? E você querendo andar sozinho. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. João 4,23, será que tem adoradores aqui? Abra a tua boca e adore. E os desigrejados agora estão trabalhando com o movimento Igreja Sem Paredes. E o que falar de mais essa? Esse movimento ganhou força na pandemia, onde houve um isolamento social e algumas pessoas faziam cultos familiares em casa. Eles dizem, a igreja sou eu. Não, individualmente somos membros do corpo de Cristo, e a igreja é a união destes membros. Igreja não se refere à estrutura de ferro e tijolos, e sim à união de pessoas que professam a mesma fé e vivem em união. Na África, Angola, Moçambique tem igrejas sem paredes, só estacas e cobertura de palha. Pode faltar paredes, mas não falta união. Leia 1 Coríntios 12 e verão que precisamos viver em comunhão e união e nos reunirmos sim em um lugar. Diz, o olho jamais pode dizer à mão, não preciso de você. A cabeça também não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Em outras palavras, Paulo está dizendo que o corpo trabalha em conjunto e não pode se separar. Um membro não vive fora do corpo. Não se amputa uma perna porque ela está doente. O primeiro passo é tratar, remediar, e deve se tratar a causa, não só os sintomas. Efésios 4,16 diz que Jesus faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente, para cada um cumprir sua função. Não é templolatria. Aqui não estou dizendo que Deus só recebe o que fazemos no templo. Estou defendendo viver em comunidade. Não idolatra em paredes. Jeremias 7 e Atos 7 deixam claro que Deus nunca habitou em templos feitos por mãos humanas. Nós somos o templo que Deus habita. Então, quando estamos no templo, a presença de Deus também está aqui através de nós. Quando vos ajuntais, um tem salmo, outro doutrina, outro revelação, outro língua, outro interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14:26. Isso é ser igreja, cada um com um dom, formando um culto com todo o corpo unido. Seja esse culto numa garagem, num prédio ou ao ar livre, a igreja, junto com o líder e cooperadores, deve se manter unida em adoração. Eu sou contra os exageros e a religiosidade, assim como as heresias, mas isso não significa que temos que deixar de congregar e ficar em casa. É claro que vão existir exceções quando o assunto é adorar a Deus. Não se trata do lugar, e sim de ser verdadeira ou falsa a nossa adoração. Jesus falou sobre isso em João 4, do 20 ao 24. Mas esse texto não está proibindo as pessoas de terem um lugar para adorar. Pelo contrário, Jesus está ampliando as possibilidades de adorar em diversos momentos e lugares, desde que seja em espírito e verdade. O problema desse movimento é que estão incentivando pessoas afastadas da igreja a ficarem em casa, com a falsa ideia de que está tudo bem. E muitos estão sendo encorajados a saírem de suas igrejas pela propagação de que as igrejas evangélicas são a grande Babilônia. Oremos por essas pessoas que estão sendo levadas por rancores e feridas mal curadas. A decepção pode cegar as pessoas. Falam de um suposto sistema de engano e corrupção e que não dá mais para congregar em igrejas evangélicas. Essa é a linha deles. Eles generalizam, afirmando que existe um sistema corrupto nas igrejas e que elas não estão pregando a verdade, e por isso eles ficam de fora. Paulo diz em 1 Coríntios 5 que evitar o pecado não é se isolar das pessoas, e seria preciso sair do planeta para isso. Se a igreja do pastor Jesus tinha um Judas, imagina nas igrejas de hoje. Mas os discípulos não deixaram seu propósito por causa de Judas. Existem coisas erradas em todo lugar. Na igreja tem o joio, mas Jesus disse que ele só seria tirado no final. Ele mesmo vai arrancar. Cuidado, certa vez Jesus disse: quem não está comigo está contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. Mateus 12:30. Aí você pense e veja se você está juntando ou espalhando. Cuidado, Saulo, tu vai cair do cavalo. Para de perseguir a igreja. Não seja covarde, fugindo de onde tem problemas. Ajude a resolvê-los. Jesus veio para os doentes e não para os sãos.
Você até pode ter um ministério itinerante e continuar ativo fazendo a obra, mas ficar só em casa é desculpa de preguiçoso. Ensinem a verdade, mostrem o que está errado, mas não incentivem a divisão, o isolamento. Tratem suas feridas e ajudem os outros a se curarem também. Não digam que é normal viver fora do corpo de Cristo por opção. Não quer ficar nessa, vá para outro, mas não se isole. Em países que não permitem servir a Cristo, isso seria normal, e mesmo assim acabam se reunindo em segredo. Provérbios 18 chama de ignorar a sabedoria e buscar seu próprio desejo. O fato de se isolar espiritualmente. Sai da caverna, crente. Eles estão indo longe demais, incitando a rebelião, a desunião e o enfraquecimento da igreja, como Datã, Corá e Abirão fizeram no passado. Eles rejeitaram a autoridade de Moisés e Arão, assim como no céu Lúcifer se rebelou contra Deus e levou a terça parte dos anjos. Jesus disse que onde houverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria presente. Então ele está no templo. Em Atos 2, os discípulos estavam reunidos em lugar com paredes e o Espírito Santo se fez presente lá. Então não venham pregar contra templos. Os mais radicais são contra ter denominações, não aceitam a autoridade ministerial e dizem a frase: Jesus é o único pastor. Eles dizem: não devemos respeitar líderes religiosos, somente a Jesus. Leiam Hebreus 13:7 para você e fiquem com a palavra. Desde o Velho Testamento que existem os termos rebanho, pastor e aprisco, igual a povo, pastor e local de reunião que chamamos de igreja. Leia Ezequiel 34 e Jeremias 23, do 1 ao 2, e você entenderá que foi Deus que criou esse modelo. O próprio Jesus disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E em Efésios 4:11 diz que Jesus deu uns para pastores. Antes da perseguição, olha o que diz em Atos 20, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa. Conclusão: mesmo depois que Jesus subiu ao céu, tinha reunião em igreja com paredes, veio a perseguição e se reuniam em catacumbas. Em Apocalipse 2, João escreve cartas às igrejas locais e se dirige ao anjo da igreja, teologicamente entendido como líder ou pastor. E eu deixo uma pergunta: a igreja, que são pessoas, adorarem unidade dentro de 4 paredes, é bíblico ou não? Se você é um ramo que não quer viver com os outros ramos, tem que sair da árvore, e se sair, seca e morre, simples assim. Irmãos, estou muito preocupado com alguns comportamentos dentro da igreja pentecostal brasileira. Está muito evidente o sincretismo em muitas igrejas. Você não sabe mais se é um culto ou um ritual de religiões afro-brasileiras. Devemos respeitar todas as religiões, mas não podemos imitar o que não vemos na Bíblia. É pula-pula, roda-roda, gente se contorcendo, caindo no chão, mais barulho do que palavra. Será que o Espírito Santo mudou a igreja? É realmente de Deus essas coisas? Temos que examinar as Escrituras. A questão não é a alegria ou demonstrar corporalmente, é o exagero e a similaridade com outras religiões. Quer exemplos na Bíblia de comportamentos quando o Espírito Santo enche a pessoa? Vamos lá. O rei Saul mandou mensageiros para trazer Davi, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e eles começaram a profetizar. Quando Saul tentou capturar Davi em Naiote, o Espírito Santo encheu ele no caminho e ele começou a profetizar. Preste bem atenção aos detalhes. 2 momentos diferentes e a mesma reação. Em Atos 2, a igreja inteira recebeu a unção do Espírito Santo e a evidência foi a mesma. Eles começaram a falar e a entender outros idiomas. Eu pergunto: por que no culto mais pentecostal da história da igreja, no dia de Pentecoste, não teve isso? Em Atos 2, vemos que o Espírito Santo traz clareza e entendimento, não confusão. O versículo 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Veja que a maior expressão da presença do Espírito Santo é a palavra. Pode chorar, mas racionalmente. Atos 2, 7 e 12 diz que todos ficaram maravilhados, perplexos, mas havia ordem e não bagunça. Em 1 Coríntios 14, aprendemos que tudo deve ser feito com ordem e decência, para edificação. É muito forte o que eu vou dizer. Muitas igrejas estão dando lugar a espíritos enganadores e abandonando os princípios bíblicos. Levítico 18:3 diz: não fareis como se faz no Egito ou em Canaã, para onde eu vos conduzo, não seguireis os seus costumes. Deus nunca concordou com o sincretismo, que é imitar outras religiões, e ele não mudou. Malaquias 3:6 diz: eu, Senhor, não mudo. Mas isso é Velho Testamento, pastor. Leia Romanos 12:2 na NVT. Diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. 1
1 Timóteo 4:1, nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Vamos parar com esse retetê da bagunça, uma história de dom de cortar laço, marchar no poder, sopro ungido, fica fazendo gestos, parece luta de karatê. Vamos parar de meninice e organizar a casa, porque o dono da casa está voltando, e ai daquele que estiver causando a desordem. Você que fica bicudo, com raiva quando não tem oportunidade na igreja, porque tem que pegar no microfone para ser oportunidade, né? Compre uma caixa de som e um microfone e vai cantar e pregar nas ruas, nas favelas, nas praças, pois está lá fora quem mais precisa ouvir. Muitas vezes é alguém que não dá um bom testemunho, só vem para a igreja no domingo, mas tem que ter uma oportunidade. Entenda uma coisa, o dirigente dirige o culto, mas Deus dirige o dirigente, e Ele está vendo tudo, então não questione. Deus é justo, sempre se prepare, dê o seu melhor, seja o seu melhor. Você não precisa ser reconhecido pelo homem. Deus exalta o humilde, mas abate o orgulhoso, permanece na posição, porque quando Deus quer honrar, ninguém pode impedir. Então é simples, faça como Isaías, diga: Senhor, eis-me aqui, usa-me, sem vaidade, sem querer aparecer, porque Deus sonda o coração. E eu vou dizer mais, cuidado com os falsos profetas, que agora mais do que nunca estão surgindo em nosso meio. Eles falam o que querem e dizem que Deus mandou falar, mas ai daqueles que usam de engano dentro da minha casa, diz o Senhor. E agora virou modinha ter um profeta pessoal para guiar seus passos. O termo é personal prophet. Vai sair de casa, liga para o profeta: profeta, eu posso sair de casa hoje ou não, profeta? Eis que te digo, saia. Parece engraçado, mas isso é real. E tem muita gente que vive de igreja em igreja, atrás de profecia e revelação. Se não tiver revelação e profecia, o culto não presta. Vão se converter e olhar para Jesus enquanto é tempo. Estão brincando com a verdade, e precisamos ter discernimento pela palavra, para não sermos enganados. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Eu queria ver esses falsos profetas de mídia profetizarem no tempo da lei, porque se não se cumprisse, ele morria. Existe o profeta que fala de si mesmo, e o que é usado por um espírito mentiroso, esse é o mais perigoso. Leia depois 1 Reis 22, do 19 em diante, você verá o que um espírito mentiroso pode fazer. Oro para que as máscaras caiam e os falsos profetas e falsos mestres parem de extorquir e enganar a igreja. Mateus 7,15 diz: cuidado com os falsos profetas, eles vêm até vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E como reconhecê-los? O texto diz: pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Um pé de limão não pode dar manga. Assim um falso profeta será desmascarado pela sua vida. Ele apenas finge ser o que não é, e é apenas um bom ator. Há muitos falsos profetas por aí, distorcendo a palavra de Deus e implantando heresias para seus próprios interesses. Eles falam o que o povo quer ouvir, não o que Deus mandou falar, mas vão prestar contas diante do juiz celestial. Não se engane, o véu se rasgou e agora você pode falar diretamente com Deus, sem precisar de profetas. Esses falsos profetas só querem aparecer, gostam de mídia, de aplausos e fama, foram tomados pelo engano. Entenda uma coisa, irmão, a maior revelação já foi dada: Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, o princípio, o meio e o fim. Não se deixe levar pelas palavras boas de ouvir, que só alimentam a sua vontade e não a vontade de Deus. Se disser: estou vendo a chave da vitória, um anjo com uma bandeja na mão, a igreja treme de tanto glória. É assim ou não é? Agora diga que tem que amar mais, perdoar, pedir perdão. É silêncio total. A Bíblia é a única fonte de verdade que você precisa. Não perca tempo buscando o que já foi revelado. Medite na palavra dia e noite. Vou te dar o nome e o número de um profeta para você consultar. Profeta Jeremias, número 33:3. Diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Irmão, ao invés de buscar revelação, busque aquele que revela. Feche a porta do teu quarto e abre o teu coração para Deus.
Ei, você não precisa ir a outra igreja em busca de uma resposta, porque o profeta João vai estar lá. Isso é fanatismo religioso e até idolatria. Aprende, crente, Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e onde Ele quer. Chega desse evangelho antropocêntrico, de celebridades gospel. Jesus é o centro, é o alvo, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Eu estava vendo que em 2025 houve um grande aumento de abertura de novas igrejas evangélicas, mas temos um problema nessa questão. Nem toda igreja que é aberta é crescimento expansivo, boa parte é divisão. Sai de uma igreja, leva uma parte e funda uma nova denominação. 1 Coríntios 1,10 diz que devemos estar em comum acordo e que não haja divisões, e sim união, andando no mesmo propósito. É uma igreja em cada esquina. Podemos ver um lado bom, o ruim é que temos visto a rivalidade e disputa entre igrejas. Além da falta de união entre igrejas, tem a diversidade de doutrinas, muitas delas heréticas. Então é preocupante olhando desse ângulo. E ao invés das igrejas se unirem para o fortalecimento do reino, estão se dividindo e se enfraquecendo pouco a pouco. Lamentável isso. Tá feio demais, líderes brigando nas redes sociais, igrejas desunidas, intrigas e confusões. Mas sai daquele por onde vem o escândalo. É irmão formando o grupinho da rebelião, querendo colocar uns contra os outros com fofoca e contenda. Tu te conserta, crente. Deus dá visão e não divisão. Parem de ser meninos na fé que por qualquer coisa já fica bicudo querendo sair da igreja. Tia quieta, crente. Cria vergonha, pescador de aquário, fica puxando membros das igrejas para levar para sua, vai evangelizar. O mundo tá cheio de almas. Assim é bom demais. Geração fast food que não quer ter trabalho, vai pescar nos presídios, nos hospitais, na Cracolândia. E eu vou dizer uma coisa, não adianta crescer só em quantidade e não em qualidade. A igreja está se corrompendo, é escândalo toda hora, igrejas virando manchetes de jornais. Volta logo, Jesus, porque a coisa está feia aqui e vai piorar. Tem muitos Datã, Corá e Abirão no nosso meio, pessoas que não aceitam correção, não respeitam seus líderes. Precisamos rasgar o livro do achismo. Eu acho, eu penso, eu entendo assim. Não, a nossa palavra deve ser, está escrito: opiniosos, inflexíveis, arrogantes, fariseus prepotentes, que se acham donos da verdade, nem entram no céu, nem deixam os outros entrarem. Mas Deus está vendo tudo e vai recompensar cada um pelas suas obras. Um dia a conta chega, viu? Ainda dá tempo de descer do pedestal. O diabo sabe que não precisa tirar da igreja, só precisa semear discórdia, o rancor, a mágoa e a falta de perdão. Na verdade, ele sabe que dá para tirar do céu sem tirar da igreja. Por isso tem muito crente perdido dentro da igreja. É tempo de refletir sobre nossas condutas. Tempo das igrejas se unirem, esquecerem placas e detalhes fora do contexto de salvação. Romanos 14, 1 ao 4 fala sobre não discutirmos sobre coisas que não são importantes, como usos e costumes. Efésios 4, 3 nos diz: façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Não somos assembleianos, batistas, adventistas, somos cristãos. Jesus é o centro e a fé e o amor são a base que deve nos unir. Você que escuta agora, não importa quem você é, o que você fez, Jesus está te chamando dizendo: vem filho, vem filha. Está chegando o dia do grande acerto de contas. Cada um vai prestar contas diante de Deus. Se Jesus voltar hoje, você sobe ou fica?